Obrigado, professora Olga. Bom dia a todos. Vamos aí conversar alguma coisinha aí nos 30 minutos, né, de 1000 dias. Então vamos ver se eu consigo dar o recado aí para todos de uma visão absolutamente pediátrica desse assunto. Bom, essa declaração de conflito de interesse, hoje eu assumo esses cargos, tenho apoio educacional de algumas empresas, basicamente para a participação de congressos no exterior. Os 1000 dias, basicamente, são o quê? São as 40 semanas de idade gestacional, mais os 2 primeiros anos de vida. E esses 1000 dias, eles adquiriram uma importância tão grande que até esta senhora abraçou esta causa, mostrando que a questão da nutrição das mães e nos primeiros 2 anos de vida é um aspecto extremamente importante para diminuir a pobreza, diminuir a mortalidade e diminuir a morbidade das crianças, não é, e dos adultos. Mas os 1000 dias, eles iniciaram basicamente com estudos de um grupo de ilustres epidemiologistas pediátricas que na revista Lancet eles colocaram esse aspecto inicialmente estudando os quase 200 milhões de crianças desnutridas no mundo, principalmente na África e no sudeste da Ásia, mas que rapidamente perceberam que havia outros problemas também, que era a questão também dos mais de 30 milhões de crianças que nascem com restrição de crescimento intraútero, com consequências importantes no capital humano, ou seja, na altura, no desenvolvimento neuropsicomotor e nas doenças crônico não transmissíveis. E a principal janela de intervenção no início da gestação até os 2 anos. Então, essa daqui é uma figura muito antiga do nosso berçário lá do Hospital das Clínicas, mostrando que este aqui é um recém-nascido chamado adequado para a idade gestacional, que tem um crescimento adequado, este é um restrito da mesma idade gestacional, e este é um macrossômico, um filho de mãe diabética. Estas crianças deverão ter cuidados muito diferenciados no futuro. E o problema disto no Brasil é um problema muito sério, porque nós temos quase 300 mil partos prematuros por ano, o que corresponde praticamente a 10% dos nossos nascimentos. Então, o nosso foco hoje vai ser muito essa questão da nutrição materna, o crescimento fetal e pós-natal e quais as consequências, não só do crescimento, mas também as consequências da epigenética, que é uma questão de uns 20 anos que surgiu na pediatria, algo surpreendente, mas que não é hoje mais. Qual é a questão das doenças crônicas não transmissíveis, consequência de todos esses problemas? Bom, em relação às necessidades de nutrientes na gestação e incrementos diários, temos diversas guias. O IOM, Institute of Medicine, mas uma das mais recentes é da International Journal of Gynecology and Obstetrics, da Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, onde mostra o aumento das necessidades e os incrementos diários na gestante e na lactante. Então, proteínas em torno de 18%, carboidratos, até aqui um exagero, 35%, aquilo que já foi dito pelo Dr. Hector, vitamina A, vitamina D, iodo, 45%, aqui ferro, 45%, selênio, zinco, ou seja, um aumento importante nas necessidades durante a gestação e lactação. E quais fatores influenciam o crescimento pós-natal, o crescimento fetal? Então, estes fatores, sem dúvida, características maternas, o biótico, o IMC, o ganho ponderal na gestação, que vamos nos ater um pouco nisto, doenças crônicas maternas, não é, que é um problema. Eu estou hoje num serviço onde o Hospital das Clínicas de São Paulo, a medicina perinatal, muitas malformações, muitas mães com doenças crônicas, infelizmente, essas doenças as mais comuns, não é? Uso de drogas ilícitas, a questão do álcool, houve uma campanha muito importante da Sociedade Pediátrica de São Paulo,
no último triênio, do álcool zero durante a gestação para evitar os problemas da síndrome alcoólico-fetal. Mas a nutrição materna, pré-concepcional, situações extremas de magreza e de obesidade são muito importantes. Restrições nutricionais durante a gestação são muito importantes, da mesma forma que os excessos nutricionais. Essa questão da gestante e da lactante, principalmente gestante, comer por dois, suplementações que já foram demonstradas há muitos anos que não têm efeito, como suplementação proteica, por exemplo, que dá menor peso de nascimento e aumento de prematuridade, isso já desde os estudos do INCAP na América Latina, o Gestal no Brasil, aqueles mais antigos lembram disso, não é? Os estudos Beacon em Nova York, mostrando que, na verdade, as suplementações precisam ser dadas com muito cuidado para a gestante. E, sem dúvida, o índice de massa corpórea na gestação é extremamente importante. Mães que iniciam com baixo peso, já na gravidez, peso adequado, sobrepeso e obeso. Então, já o nosso Ministério da Saúde já mostra, não é, o ganho ponderal que é recomendável nessas situações de ganho ponderal, de ganho durante a gestação. E esse, sem dúvida, é um problema muito sério, porque aqui nós vemos, não é, que no Brasil sobrepeso e obesidade nas mulheres em idade, não é, ainda de gestação, em torno de 50%, vai aumentando um pouco em cada década, não é? Ainda não chegamos à situação como do México e dos Estados Unidos, ou como aqui do Uruguai, aqui não sei porque até do Chile, aqui, não é? Depois até o Dr. Hector pode comentar, norte da África, mas vejam que há realmente a questão da obesidade muito importante. E essa questão da obesidade, ou do ganho ponderal materno, é extremamente importante porque alguns estudos multicêntricos mostraram que, durante os primeiros meses de vida, quanto maior o ganho ponderal da mãe, maior é o ganho ponderal também da criança, tanto no primeiro semestre de vida, como aqui durante o segundo semestre de vida. Então vejam que há um escape de maior ganho ponderal nessas situações. E a questão dos micronutrientes, como o Dr. Hector colocou, não é, já, é extremamente importante na gestante, por causa do aumento da morbimortalidade, partos prematuros, complicações perinatais, no recém-nascido, principalmente em função de baixo peso ao nascer, mas formações congênitas, como é o caso do ácido fólico, não é? Aumento da mortalidade, desenvolvimento cognitivo prejudicado e que também vai refletir quando a criança ela é maior. Crescimento inadequado, desenvolvimento cognitivo inadequado. E aqui já foi abordada uma questão fundamental, que é a questão da importância do ácido fólico. Então, revisões sistemáticas do Cochrane mostram que o ácido fólico da concepção até 6 a 12 semanas reduz em muito a questão dos defeitos do tubo neural. A suplementação dietética com ácido fólico ela está indicada antes da concepção, a necessidade de mulheres, não é, que vão entrar numa gestação, já ter um estoque de ácido fólico importante, não é? Porém, apenas 1/3 das mulheres fazem uso do ácido fólico antes da concepção. Dose recomendada, 400 microgramas. Mulheres de alto risco com alguma medicação, como ácido valproico, fenidanteína, carbamazepina, que são drogas anticonvulsivantes, não é? Elas precisam ter uma suplementação até maior. E muito interessante que a fortificação de farinhas no Brasil teve um efeito importante, mas não tão grande como aquele mostrado, não é, em outros países da América Latina. Então, diminuiu 6% os defeitos do tubo neural. Um outro aspecto é a prevalência global de anemia durante a gestação. Então, aqui, anemia em mulheres de idade fértil também mostra que é um problema de nível mundial,
O Brasil está aqui numa situação intermediária, onde 30% das mulheres têm anemia importante. E a importância do ferro também é mostrado por diversas meta-análises, onde 60 estudos clínicos controlados, 27 mil mulheres em 30 países, mostraram que suplementação diária de ferro reduz as taxas de anemia materna em 70%. E há um menor risco da criança nascer com baixo peso. Então, também há evidências científicas em relação a isso. Suplementação na gestação, podemos ter a suplementação universal da Organização Mundial da Saúde, que o nosso Ministério da Saúde, não é? Ele preconiza em torno de 40 miligramas por dia durante a gestação da 20ª semana, continuando até o 3º mês pós-parto. No entanto, em alguns países, como a Inglaterra, por exemplo, essa questão ela é muito debatida. Como não há uma prevalência maior de anemia na população geral, então customizar segundo a necessidade do hemograma. Um outro aspecto também relacionado é o crescimento do sistema nervoso dessas crianças. Então, o cérebro ele cresce principalmente do 2º trimestre da gestação até os 2 primeiros anos de vida, isso daqui corresponde aos 1000 dias, mais de 80% do crescimento cerebral se dá nessa fase. E aí é muito importante o quê? A composição dos nutrientes que entram na formação do sistema nervoso central e na retina. Então, além do ferro, ácido fólico, vitaminas do complexo B, colina, taurina, os últimos anos também mostraram a importância dos ácidos graxos de cadeia longa, o docosahexaenoico, o ácido araquidônico, porque os lipídios representam de 50% a 60% do peso seco do cérebro. E DH e ARA representam 15% a 20% desses lipídios. Evidentemente que DH e ARA não entram sozinhos na membrana celular, eles acumulam durante a gestação, os 2 primeiros anos de vida, entram na camada, na membrana celular do sistema nervoso, aqui faz com que esse fluxo até de elétrons ele se dá melhor quando há incorporação na membrana celular com o DHA, o ARA, não é, esses ácidos graxos de cadeia longa, ou seja, eles adquirem hoje uma importância muito grande. Então, suplementação nutricional durante a gestação é importante o quê? Em relação aos macronutrientes, um cuidado especial hoje em relação aos energéticos carboidratos, no máximo 10% daquilo que seria uma dieta normal, em relação à proteína normal também para essas mães, então suplementação, as evidências não mostram, suplementação sim de ferro, na anemia da gestação, praticamente essas 120 miligramas dia, multivitaminas, segundo as RDA da gestação, e os LC-PUFAs, não é, em torno de 200 miligramas. E aqui houve o primeiro consenso brasileiro de uso de ácidos graxos pela ABRAM, o ano retrasado, final do ano retrasado, que colocou alinhado às guias internacionais essa questão. Mas o mais importante durante a gestação é o quê? Uma dieta balanceada desde a pré-concepção, durante o 1º trimestre, 2º, 3º trimestre, no aleitamento materno também, onde entram ferro, complexo B, vitamina D, aqui também o folato, em todos eles, o DHA, enfim, uma gestação saudável, um ganho ponderal adequado e, principalmente nesses períodos críticos de desenvolvimento, termos os nutrientes, não é, que são dados pela dieta e pela suplementação. Agora, um aspecto muito interessante não é somente o crescimento dessas crianças, mas quais as consequências do estado nutricional materno e na programação fetal. Então, a programação fetal é a hipótese de Barker, que há mais de quase 30 anos, né, apareceu mostrando que alterações na nutrição fetal podem levar a algumas alterações que vão se refletir por alterações fisiológicas durante a vida do indivíduo. E, pior disto, essas alterações se incorporam ao nível
da estrutura do DNA. Então, como é que funciona isso? Então, vejam uma coisa muito interessante, que tanto a subnutrição materna, levando a uma criança desnutrida ao baixo peso de nascimento, como uma mãe com uma sobrenutrição, uma overnutrition, onde há até um diabetes gestacional, levam feto macrossômico, é muito interessante que há uma resistência à insulina, obesidade e uma resistência à insulina em ambos os grupos. Eles vão para o mesmo caminho. E isto é explicado pela regulação do crescimento intraútero e as consequências na programação fetal, pela dieta, as mudanças metabólicas, não é? Aumento de alguns hormônios, a insulina, a renina, IGF-1, aumento de oxidação, crescimento fetal desproporcional, tanto para a restrição como para a macrosomia e a programação fetal. Essas consequências hoje têm uma explicação metabólica, ou seja, existe toda uma via metabólica em relação à ingestão de proteína, de folato, de B12, colina, a homocisteína que se forma nesse período e a questão da metilação do DNA, que justamente é o mecanismo epigenético envolvido na expressão gênica da programação fetal. Metilação e acetilação. Então vejam aqui que ocorre na superestrutura do DNA, não na sequência do genoma, mas na superestrutura, mudanças que o indivíduo vai carregar a vida inteira e podem ser passados para outras gerações. Então, aqui transcreve para o RNA, para a proteína, e faz com que tenhamos essas alterações genéticas. Então, voltando ao exemplo das 3 crianças, o que nós temos? As consequências nutricionais na gestação e nos primeiros 2 anos de vida, nos 1000 dias, são extremamente importantes, tanto na restrição de crescimento intraútero, que associado à restrição de crescimento, déficit de micronutrientes e vitaminas, durante a gestação, os primeiros 2 anos, prejuízo de desenvolvimento cognitivo, baixa estatura, o stunted, baixa estatura, e se houver uma retomada de peso muito grande dessas crianças, aquilo que se chama o catch-up, nos 2 primeiros anos, essas crianças vão ter problemas de obesidade e resistência de insulina futuro, que é aquilo que o Barker já dizia na sua hipótese, né, de programação. Da mesma forma, os macrossômicos, não é, ganho ponderal excessivo de 0 a 2 anos, levam às doenças crônicas não transmissíveis, principalmente síndrome de resistência à insulina. Em relação à alimentação dos 2 primeiros anos de vida. Então, aqui nós temos 2 aspectos fundamentais, que é o crescimento e desenvolvimento dessa criança, a prevenção da desnutrição, subnutrição, obesidade e outras deficiências nutricionais, e a prevenção das doenças crônicas não transmissíveis. Hoje é o que o pediatra procura. O pediatra, com toda a mudança epidemiológica que nós tivemos nos últimos anos, de infecções, vacinas, etc., nós estamos preocupados o quê? Em construir o futuro saudável dessa criança. Então, não é somente pensar em como é que ela está no seu peso, estatura, antropometria, mas evitar agravos das doenças crônicas não transmissíveis. E aqui vai a grande importância do leite humano e da alimentação complementar. Bom, primeiro aspecto, já foi dito aqui, a questão, Dr. Hélio Vanucchi já citou, não é, o consumo de 400 gramas diárias de frutas, legumes e verduras, que são 600 gramas durante a gestação, não é? Em torno de 600 gramas. Então, aqui os 10 mandamentos dos pediatras, que é do Ministério da Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, veja aqui em vermelhinho. Então, somente leite materno até os 6 meses, depois, a partir de 6 meses, alimentação complementar, cereais, tubérculos, carnes, leguminosas, frutas e legumes, enfim, uma alimentação variada, adequada, que pode minimizar os problemas de excessos ou deficiências nutricionais, tanto de macro como micronutrientes. Então, aleitamento materno no Brasil, isso daqui já é um gráfico superado, porque houve uma melhora, principalmente nas capitais, do aleitamento materno. Estamos agora na Semana Mundial de Aleitamento Materno, não é? E aqui no Brasil uma série de exemplos, mas a Organização Mundial da Saúde considera prevalência de alimentação materna 50% de bom.
Mas as coisas começam a complicar quando nós não temos leite materno e essas crianças são submetidas a uma dieta inadequada, como o Dr. Hector citou também, que é a questão do uso, por exemplo, de leite de vaca ou fórmulas não balanceadas. Então, relação calórico-proteica inadequada, relação cálcio-fósforo inadequada, ferro, conteúdo alto, porém a biodisponibilidade baixa, ausência dos ácidos graxos de cadeia longa, ou seja, já começamos a criar uma série de problemas que vão se refletir na nutrição dessa criança. E um dos aspectos que hoje se estuda muito é a questão do excesso proteico para essas crianças, onde esta hipótese daqui, a Early Protein Hypothesis, não é? Mostra que excesso de proteínas, mais até do que carboidrato e gorduras, pode levar à obesidade e também fórmulas como leite de vaca, também déficit de micronutrientes, a começar por uma perda microscópica intestinal de sangue, que é em torno de umas 200 miligramas por decilitro por mês, o que é bastante para um recém-nascido. Recomendações de micronutrientes e vitaminas para lactentes, eu vou me ater aqui só às recomendações brasileiras, porque isto é, evidentemente, até o simpósio aqui poderia ser uma semana só de falar disso daqui, não é? Mas crianças menores do que 6 meses, em aleitamento materno, a vitamina K é importante logo após o nascimento, para a profilaxia da tal doença hemorrágica do recém-nascido. Posteriormente, isso daqui já é algo que o próprio Ministério, todas as guias já de ano já preconizam. Administrar 400 unidades internacional por dia de vitamina D a todos os lactentes sem exposição regular ao sol. Então, moramos num país tropical, mas que, infelizmente, também não sabemos qual é o problema que nós temos de tanta deficiência de vitamina D. Maiores de 6 meses, continua a vitamina D, e aqui há um outro problema, que é a suplementação de ferro e de vitamina A, em alguns bolsões onde uma pesquisa do Ministério mostrou que crianças brasileiras menores de 5 anos há um déficit de 17,4% nas regiões sudestes, mais acentuado em outras regiões. Então, o programa de suplementação de megadosagem de vitamina A. Então, administrar vitamina A na forma de megadosagem em regiões de alta prevalência. Ainda a anemia ferropriva é um problema bastante sério para as nossas crianças, principalmente em função dos erros alimentares na alimentação complementar. Então, se não tivermos uma quantidade adequada, uma dieta balanceada, sem dúvida, a anemia é um problema muito importante e mais da metade dessas crianças apresentam anemia importante. Aqui, meta-análise de 20 mil casos aí e N estudos. Quanto à alimentação complementar, também o Ministério, Sociedade Brasileira de Pediatria, leite materno exclusivo até 6 meses, a Sociedade Europeia já tem uma certa flexibilização, iniciando com o 4º mês. Os nossos cadernos de atenção básica do Ministério da Saúde 2015 falam alguma coisa de 4º mês de iniciar a alimentação complementar para crianças em aleitamento artificial, porém, há muitas questões, há algumas questões relacionadas a isso que os pediatras não aceitam de uma maneira assim muito tranquila isto. Mas a necessidade na alimentação complementar de adequar necessidades calórico-proteicas segundo a idade, adequação de minerais e nutrientes, cálcio, fósforo, ferro em torno de 70% a 80%, zinco 50% a 70%, o que muitas vezes não se consegue. E o que suplementar? De novo, vitamina D, ferro com leite materno, 1 miligrama por quilo até 2 anos de vida, que é aquilo que o próprio Programa Nacional de Suplementação de Ferro do Ministério da Saúde, ele preconiza crianças de 6 meses a 2 anos, 1 miligrama de ferro, na forma de sulfato ferroso, as megadoses de vitamina A, aqui relacionadas, de 6 a 11 meses, 100 mil unidades, 200 mil unidades, uma dose a cada 6 meses em crianças maiores. Mas a questão da inadequação alimentar, há muitos estudos relacionados, esse aqui mostra isso daqui é inadequação,
quanto maior, mais inadequado, vitaminas, micronutrientes. Estudo do Dr. Mauro Fisberg mostra, entre 2 a 6 anos, não é, a questão do aumento de proteína, hidrato de carbono, gorduras saturadas, muito ômega 6, muito sódio na alimentação dessas crianças, diminuição de vitaminas, diminuição de alguns micronutrientes e que provém de alimentos com baixa disponibilidade. Obesidade, também relacionada à deficiência de algumas vitaminas e micronutrientes. Interessante que também essa deficiência, aquilo que o professor Hélio Vanucci comentou, muito interessante, que alguns nutrientes podem, o déficit deles podem também aumentar a prevalência de obesidade, como vitamina A, funcionamento tireoide, vitamina C, síntese de carnitina, que é um potente oxidante, a vitamina D, o cálcio na termogênese e o zinco na regulação hormonal da insulina e leptina. Ou seja, essas deficiências podem levar também a essas questões. Como resolver este problema é o tema deste seminário. Então, fortificação universal, a questão do iodo, do ácido fólico, da vitamina D no leite, a fortificação direcionada para fortificação de alimentos consumidos por grupo específico, gestantes desnutridos, fortificação comunitária, fortificação voluntária. Alguns exemplos: programa NutriSUS, não é, que foi introduzido com um sachê de vitaminas e minerais, onde aqui há todo uma programação em relação ao início da fortificação, sachê por dia, depois para durante 6 meses, volta novamente, não suplementar ferro, e, na verdade, esse programa é de crianças de 6 a 48 meses, tentando fornecer 15% a 20% das necessidades diárias das crianças. Então, são programas a nível municipal que existem. Fortificação voluntária, a questão da suplementação do DHA em diversas fases gestantes, lactantes, de crianças, não é, maiores de 2 anos. Então, as guias, tanto da EFSA, não é, como do Consenso Brasileiro de Ácidos Graxos. Bom, esse grupo do estudo do Lancet, o que ele mostrou? Esse diagrama aqui mostra uma coisa muito interessante, que as ações de intervenção nutricionais com micronutrientes e vitaminas, ácido fólico, minimizar a desnutrição, balanço energético, a promoção do aleitamento, alimentação complementar, vitamina A, suplementação de zinco, sem dúvida diminuem fatores de risco como baixa estatura, como como a mortalidade de uma maneira geral, a incidência de diarreia, ou seja, extremamente importante todo esse encadeamento. Isto também está em linha com o alvo, não é, o target global da Organização Mundial da Saúde, que tem a questão da melhora da nutrição materna, do lactente na primeira infância, reduzir em 50% a anemia de mulheres de idade reprodutiva, reduzir em 30% o baixo peso de nascimento, aumentar a taxa de amamentação pelo menos 50% nos primeiros 6 meses, reduzir em 40% o número de crianças com baixa estatura, menores de 5 anos, redução para menos 5% de crianças subnutridas na infância e não aumentar sobrepeso na infância. Essa figura daqui é uma figura em relação ao outro problema, que são das doenças crônicas não transmissíveis. Então, vocês vejam que até 2048, estamos aí em 2012, ou seja, os gastos com doenças crônicas não transmissíveis, doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, vão dobrar. Não haverá leitos suficientes do SUS para atender todos esses problemas relacionados a doenças crônicas não transmissíveis. Interessante que, no plano de ações estratégicos para enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis, não é, que o Brasil subscreveu, das 11 ações, 8 estão relacionadas à nutrição e essas estão relacionadas à nutrição na criança. Então, é extremamente importante todos esses aspectos dos 1000 dias, principalmente, porque é uma janela importante de intervenção na nutrição dessas crianças. Então,
Eu agradeço a atenção, lembrar aí que estamos na Semana Mundial de Amamentação, e eu deixo aqui meu e-mail para qualquer dúvida. Obrigado.